Nesse domingo a gente teve um triste episódio aí mundial, um ataque antissemita na Austrália, durante um festival judaico, numa praia em Sydney. Foram 16 mortos e 40 feridos. Desses 16 mortos, 15 eram vítimas. Um deles era um dos atiradores. A polícia local não tinha revelado lá tanto quanto... Não tinha revelado o nome até então dos dois atiradores. Sabe-se que era um pai de 50 anos e um filho de cerca de 24 anos. Mas a TV local, a ABC, a nacional ABC, disse que se tratava de Sahid Akram e o filho dele, o Navid Akram. O filho está ferido, mas está num estado estável. O Said Akram foi morto. Na troca de tiros, teve, inclusive, uma outra pessoa que conseguiu desarmar ele, está hospitalizada, foi considerado ali, está sendo considerado um herói. E foi um ataque, isso aqui a gente não tem dúvidas, tá? Foi um ataque antissemita. Isso que a gente viu é o que a gente chama de antissemitismo. De fato, porque se aproveitou algo planejado, ao que tudo indica, de um feriado judaico, onde você tinha muita movimentação, muitas pessoas ali, e ele atirou justamente contra os judeus, matando homens, mulheres, crianças. Tá? Foram 15 pessoas mortas por esses dois atiradores. Enfim, e aí a ABC, a TV local, ela revelou esses dois nomes e disse que eles tinham nos veículos bandeiras do Estado Islâmico, mas eles não confirmaram, isso não foi confirmado nenhuma fonte sobre isso, bandeiras do Estado Islâmico. É que a gente sabe, a gente já fala bastante sobre o Estado Islâmico aqui no canal, justamente por conta de atualidades, tá bom? Bom, vamos lá. E aí o que a Austrália está fazendo? A Austrália está decidida a enrijecer ainda mais a sua política de armas, que a gente vai entender aqui do que se trata. Essa política de armas da Austrália é considerada das mais rígidas do mundo, tá? É possível adquirir armas na Austrália, mas ela é considerada uma política das mais rígidas. E ela começa a partir de 1996, num massacre, considerado o maior massacre da história da Austrália, que é o massacre da Tasmânia, que aconteceu, chamado de massacre de Port Arthur, que matou cerca de 35 pessoas. Foram 35 mortos. Até hoje não se sabe, foi averiguado que não tinha nenhum tipo de motivação política ou religiosa do ponto de vista cultural, mas tinha uma questão aparentemente mental do atirador naquele massacre. E naquele momento a Austrália resolveu enrijecer ainda mais as suas leis para aquisição de armas. Então surgiu, né, a National Firearms Agreement na Austrália. Então, o que a gente tem aqui que é importante destacar? O que é permitido hoje com essa política de armas rigorosa lá? Você só pode ter rifles de ação manual, de ferrolho. Então, você não pode ter pistola automática, semiautomática. Você só pode ter rifles de, por exemplo, ação por ferrolho, por alavanca, aquela que você puxa, certo? De cano simples ou cano duplo. E algumas armas ali são utilizadas para controle de pragas, né, caça ou trabalho rural. E é impossível, não pode na Austrália ter arma para autodefesa. Então, a posse de armas é proibida nesse sentido, tá bom? Desculpem, o porte de armas, vamos só para detalhar aqui de maneira bem rápida e tranquila para vocês. Quando a gente fala em posse de armas, você pode ter aquele que tem aquela arma guardada em sua residência. O porte de armas é aquele que sai nas ruas. Ele pode sair. Na Austrália não tem o porte de armas, tá? Então, para ter uma arma na Austrália, você precisa justificar o motivo, seja por caça, trabalho rural ou esporte. Então, para defesa pessoal, é proibido, tá? Você tem que passar por checagem criminal e também psicológica, né? E você tem que aguardar um período mínimo de 28 dias. E cada arma tem que ser registrada, guardada em cofre certificado, e é proibido guardar a arma com munição. A munição tem que ser guardada separadamente. Então, assim, você não pode ter, então, porte de armas, nem aberto nem velado. Não pode, assim, aberto e velado, o porte, como eu falei para vocês, é aquele que sai para as ruas. Lá na Austrália, você não pode ter nem a arma escondida, nem a arma aberta para todo mundo ver no coldre.
certo? E nem spray de pimenta é permitido na Austrália. O que eles estão fazendo agora é falar de enrijecer ainda mais, o que certamente vai acarretar, por exemplo, armas que pessoas possam ter, por exemplo, por esporte ou por questão de caça. Isso certamente vai ser barrado, inclusive, também na Austrália. É o que eles estão fazendo. Inclusive, a ABC, que eu trouxe para vocês, que falou o nome lá dos dois atiradores, disseram que eles tinham porte, que eles tinham registro de armas, não porte, porque porte é proibido na Austrália, tá bom? Agora, o que isso acarreta? Os líderes mundiais, todos eles, a maioria, condenou o ataque, e se trata de fato de um ataque antissemita, então foi um atentado terrorista, foi um ataque terrorista, a gente já pode definir assim, tá bom? O que ainda cabe averiguação, apesar da ABC ter colocado das bandeiras do Estado Islâmico, se havia alguma organização terrorista por trás disso, tá? É isso que a gente precisa aguardar, porque ainda não teve, inclusive, nenhuma organização assumindo qualquer tipo de autoria. Tá bom? Acho que é muito importante. Inclusive, líderes mundiais do próprio Oriente Médio, islâmicos, criticaram, né? Criticaram a ação terrorista e se solidarizaram com as vítimas do que aconteceram na Austrália. Então, acho que é importante fazer esse vídeo para a gente poder fazer bem essa separação. O que está acontecendo agora na Austrália nesse momento é que muitas pessoas, muitos imigrantes na Austrália de origem árabe ou islâmica, agora estão com medo também de uma retaliação por parte disso. Pessoas normais, pessoas que são corretas, não fazem parte de nenhum tipo de organização, são cidadãos. Estão com medo disso porque a gente sabe o tanto que isso pode provocar uma reviravolta, ou um caso de volta, né? Um efeito chicote nesse processo, que é o que aconteceu já nos Estados Unidos, de que as pessoas começam a defender que o islamismo ele é automaticamente terrorista, quando na verdade não. Dizem que a ABC está fazendo um levantamento, diz que desses atiradores, o pai lá de 50 anos, ele procurou a leitura do Alcorão. Isso tudo prejudica toda uma população que não tem nada a ver com o que aconteceu. Você pode ter a sua religião normalmente, mas que vai sofrer com isso também. Assim como, logicamente, os judeus sofrem com o antissemitismo, tá bom? Então isso é muito perigoso, a gente tem que ficar atento e, assim, vamos ver se com as investigações a gente vai chegar a uma organização por trás do que aconteceu desse atentado, tá bom? Então é isso, é um vídeo muito simples que eu trouxe para vocês, só para a gente trabalhar aqui, tratar aqui sobre esse assunto. E também é bom para mostrar que até mesmo com uma política rígida de armas, a violência acontece, sabe? Agora imagina se o porte fosse liberado na Austrália, onde que a gente estaria? Eu sei que vai ter gente falando assim, aí o povo ia poder se defender de um atirador ali na hora? Dificilmente, né? Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês. Não deixe de me seguir lá no meu canal de cortes, que é o Lives do Parabólica Lives. Eu tô sempre deixando lá vídeos lá para vocês. Ontem saiu um vídeo muito bacana reagindo lá a um debate. Tem algumas coisas que são estranhas, mas a gente tá sempre fazendo a crítica por lá também, tá bom? E também o nosso queridíssimo café, o Café Vero. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês que quiserem conhecer o Café Vero. Café super gostoso, café super suave. Deixo aqui o link para você entrar no site, que é um café por assinatura. E aí o nosso cupom de desconto é o Café Dialético. Tudo junto e maiúsculo. Você vai ter um desconto bacana lá para você receber o Café Vero na casa de vocês. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!